pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agora vamos estudar geografia, certo? Vamos revisar, na verdade. Vamos estudar qual a importância da geografia. A geografia é a ciência que estuda o espaço terrestre, certo? E para ficar melhor entendida, compreendida e estudada, ela foi dividida em dois. Em geografia humana, que estuda a cultura, a política, a economia do ser humano, que é chamada de geografia humana, e geografia física, que estuda os elementos naturais da Terra, como o solo, a água, certo? O planeta. Pronto. E com base no que a gente acabou de lembrar agora, vamos estudar o espaço, a exploração do espaço. Vocês sabem que o homem já chegou até a Lua, não é isso? E eles descobriram que a nossa Terra é chamada de planeta azul. Eles descobriram que a nossa Terra era azul, porque 2/3 da Terra é coberto por água, certo? E nessa exploração descobriram que o quê? Nós estamos no sistema solar. Existem bilhões de galáxias no nosso universo. Mas nós estamos na Via Láctea, certo? E estamos no sistema solar. Por que sistema solar? Porque o nosso sistema gira em torno de uma estrela maior, que é o Sol, certo? Por isso que é chamado de sistema solar. O nosso sistema solar é composto de 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, ele foi desconsiderado, ele não é mais planeta, tá? Foi descoberto que ele era gasoso, então ele não é um planeta, certo? Tem alguns livros antigos que, se vocês olharem, consideravam Plutão como um planeta, porém agora não mais, tá? E com base que no nosso sistema solar, o nosso planeta, ele ocupa a 3ª posição. Primeiro vem Mercúrio, que é o mais próximo do Sol. Segundo vem Vênus, que é o planeta vermelho. E depois a Terra, certo? Então, vamos estudar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais no nosso planeta, né? O nosso planeta, eu já falei que ele ocupa a 3ª posição, o que propicia a vida humana, né? Não se sabe que nos outros planetas são só sistemas científicos que dizem que existe vida no universo. Porém, a gente não sabe ainda, tá? Não tem certeza disso. Então, o que é que acontece? O nosso planeta é o que propicia a vida, porque ele possui água, a temperatura nos ajuda a sobreviver, certo? Então, por isso que ele é o planeta vivo, segundo os grandes historiadores, tá? E o sistema solar ele é composto dos planetas, das estrelas. O Sol é uma estrela, porque estrela possui luz própria, e dos satélites naturais. Qual é o principal satélite natural da Terra? É a Lua. Por que é chamado de satélite e não de estrela? Porque ela não tem luz própria, ela recebe luz do Sol e transfere para a Terra, assim como os satélites. Os satélites normais, certo? O satélite do ser humano recebe o sinal. Por exemplo, para você estar assistindo o meu vídeo aí, o satélite ele recebe a transmissão e depois ele transfere para os aparelhos telefônicos, para as redes, o que nós estamos falando aqui agora, certo? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa Terra, certo? A nossa Terra, quando descobriram que ela não possuía forma plana, e sim a forma arredondada, levemente achatada nos polos, foi imaginado linhas para que pudéssemos achar a localização. E essas linhas imaginárias, ou seja, não dá para pegar, a gente só imagina, foram chamadas de paralelos e meridianos. Por exemplo, se a gente se perder numa floresta, como eu expliquei para vocês, a gente pode encontrar através dos paralelos e meridianos, que são a latitude, que são os paralelos na região horizontal deitado, e os meridianos, que são a longitude, que é na região que é na vertical em pé, certo? Os paralelos têm essa função de dar a distância, certo? A localização. E também, além de dar a localização, ele tem outras funções que são muito importantes.
Os paralelos, por exemplo, eles dividem a nossa Terra em norte e sul, certo? E nos dão as zonas climáticas, ou seja, as extensões de temperatura, onde recebe mais calor, que são nos polos, que são no Círculo Polar Ártico e Antártico, mais ou menos que é na zona temperada, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, e a zona tropical, que é onde nós estamos, onde fica localizada a linha do Equador, certo? Que dá no intermédio, que recebe mais calor do Sol. Então, os paralelos têm a função de nos dar norte e sul, nos dá as zonas climáticas, onde recebe mais calor ou não, certo? E, além disso, nos define a localização. E o principal paralelo são a linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio, e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Já os meridianos, que são na vertical, nos dão a distância de leste e oeste, certo? Já os meridianos, o principal é o meridiano de Greenwich, que dá a localização leste e oeste, hemisfério ocidental, que é onde nós vivemos, e o hemisfério oriental, que é onde estão o Japão, por exemplo, certo? Além disso, os meridianos nos definem a hora. A partir de 15 graus de cada meridiano, se altera uma hora. Por exemplo, para que agora seja dia, vamos supor que agora é 9 horas da manhã. No Japão é 9 horas da noite, por conta da definição do meridiano, certo? Dos meridianos. Os paralelos são até 90 graus, porém os meridianos são 180 graus, certo? Eles ocupam uma parte, ok? Até aí tudo certo? Então, nessa definição de horas do meridiano, a gente entende que, no caso, foi denominado que a leste foi acrescentado uma hora e a oeste diminui-se uma hora a cada fuso horário, certo? Se eu tenho mais um fuso horário, mais 15 graus, eu tenho uma hora a mais. Se eu tenho a oeste 15 graus, eu tenho menos uma hora, certo? Então, por isso que há diferença de horários, até para que o mundo fique equilibrado. Verificando isso, podemos observar que a Terra faz dois movimentos. O movimento de rotação, que é o que ela faz em torno de si mesma, gerando o dia e a noite, certo? Então, quando ela faz esse movimento em torno de si própria, certo? Ela gera o dia e a noite. Por isso que acontece daqui ser dia e no Japão ser noite. Já o movimento de translação é quando a Terra gira em torno do Sol. Isso dá 365 dias e 6 horas para ela completar todo esse movimento. E nesse movimento, deixando a Terra mais próxima e mais distante do Sol, é o que define as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, por conta desse movimento de translação. Então, a Terra se inclina mais, gerando assim, se inclina mais próximo do Sol, gerando o verão. Quando ela está mais distante do Sol, gera o inverno. E assim dá uma lógica do que a gente está tentando explicar agora, um pouco mais corrido. Mas tem um detalhamento na página 20, tá? Depois de estudarmos tudo isso, de aprendermos tudo isso, do homem descobrir tudo isso, foi necessário fazer com que as outras pessoas soubessem, até para fazer uma localização. E começou a criar expressões de descrever aquilo do nosso mundo, certo? Aí começou a orientação pelo Sol, começou a orientação pela Lua, começou a orientação pelo Cruzeiro do Sul, que é um grupo de estrelas, pela bússola, pelo mapa, que foi que estudamos tanto, e depois começou a criar o mapa mundi. Mas como definir a Terra se ela não é plana? Aí começou as dificuldades, né? Então criaram o mapa mundi, mas a forma mais visível de detalhar o planeta seria o globo terrestre, a forma mais específica de representar. Lembrando que a Terra ela não tem a forma plana, ou seja, ela tem a hidrosfera, a parte de água, ela tem a litosfera, que é a parte
abaixo da atmosfera, a atmosfera e a biosfera, que é tudo que circula isso, certo? Ela tem um manto terrestre. Primeiro ela tem a crosta terrestre, que é a parte de cima, que tem as montanhas, que tem as depressões. Depois abaixo disso tem um manto terrestre, que é onde segura, e tem um núcleo. O manto terrestre geralmente tem o magma, que são as camadas de fogo, que próximo a vulcões, se eles estiverem ativos, explodem, tá? Então, o núcleo da Terra. Então, como é que eu vou representar? A crosta terrestre, se ela não é reta, se ela não é plana, ela tem elevações, ela tem alta, ela tem baixa, ela tem morro, ela tem buracos. Então, foi representado de uma forma plana no mapa mundi. E no globo terrestre também foi representado de uma forma plana, porque não tem como descrever as montanhas, tá? Então, a grande dificuldade antigamente da representação era por conta disso, porque queriam representar evidentemente como aparecia, até para se localizar, porque antes não tinha GPS como tem hoje, seria através dos mapas, certo? Por isso, quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui um pouquinho de história, eles se perderam no caminho, porque a representação não descrevia o Brasil como ele era, não descrevia que existia o Brasil nessa parte. Então, deixa eu detalhar para vocês uma parte bem importante e que não fique dúvidas, tá? A parte gasosa, os ares, é chamada de atmosfera. Olha, parte gasosa, o ar é a atmosfera. A parte sólida, certo? Que é a terra, o chão, as montanhas, é litosfera. Litosfera. A parte líquida da terra, os rios, o lago, é hidrosfera. Hidrosfera. E a camada formada por todos os seres vivos é chamada de biosfera. Então vamos lá. Atmosfera, o ar. Litosfera, a terra. Hidrosfera, a água. E biosfera, a vida, os seres vivos, todos no composto geral. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Se ficou, faça-nos saber. Beijo, até mais.